Só esperando o som. Um, dois, testando o som. Bem-vindo, bem-vinda à nossa live. Quem já está aqui no prédio da Sinimbu, daqui a 4 minutos a gente vai começar a nossa celebração presencial, mas esse é o tempo para a gente interagir ainda com quem está em casa, por isso a gente abre alguns minutinhos antes. Então, quem está chegando aqui, pode dar um oi, que eu quero responder, faço questão. Também convidar você a compartilhar, entrar ali naquela opção compartilhar, copie o link, ou compartilha direto aí na sua página. Jonas e Ana, bom dia para vocês também. Bom dia, Vivian. Você pode dar um feedback também, como é que está para você o áudio, se está chegando bem. Bom dia, Sharon. Bom dia, Diego. Bom dia, Cristiano, Lu, Lorenzo. Para você também, Thalita. Desejamos que muito mais que um protocolo de dizer bom dia, que cada um de vocês realmente tenha esse bom dia. A Andréia escreveu bom dia, Diego e Andréia, aguardando com expectativa pela presença de Deus. Amém, Andréia. Amém, essa é a nossa expectativa. A gente reuniu toda a equipe que está servindo hoje aqui e nós oramos por isso, para que cada pessoa de fato se sinta impactada pela presença de Deus, receba respostas hoje da parte do Senhor. Bom dia, Fernanda Moreira. Bom dia para você também, Pai de Jesus, Odete, ao Valmir, que escreveu bom dia, Deus os abençoe. Deus abençoe você e sua casa também, Valmir. A Lari, está lá. Aqui está o Cripa, e lá está a Lari cuidando do 1 Timóteo. Antônio Armindo, bom dia para você também. Maramelo, que bom ter você aqui com a gente. Nós temos entendido que nesse tempo diferente, né, cultuar em casa, mas com um só coração é o que nós podemos fazer. Nós temos uma celebração bem resumida em número de participantes aqui, nós temos até 30 participantes presencialmente, por questão de responsabilidade, né, procuramos fazer a nossa parte, sermos responsáveis nesse período em relação à pandemia, expressarmos amor assim às pessoas e recomendando que quem está em grupo de risco, ou tem pessoas do grupo de risco perto de si, que realmente fique em casa, celebre em casa. Bom dia para você também, Ismael. Aqui o meu pai, pastor Valmor, colocando aqui amém, glória a Deus, homem crente. Então, Loiri Terezinha, bom dia para você também. Vamos chegando, vamos compartilhando a live, para que esta mensagem chegue bem longe e que o Espírito Santo, esse é o nosso desejo, que o Espírito Santo torne agradável ao coração, torne compreensível ao coração e mostre a necessidade que cada um temos do Senhor. Jean e Luana de Panambi estão com a gente também. Bem-vindo, Jean e Luana. Então, vamos orar, nós aqui na Sinimbu, você aí na sua casa, vamos consagrar a Deus, vamos dedicar tudo que já estamos fazendo a Ele. Deixa eu só dar aqui mais um bom dia para a Lise, para a família Zdrojewski, a Michele que botou umas mãozinhas, não sei como responder as mãozinhas, fazendo mãozinha também. Vamos orar. Nosso Pai amado, é no nome de Teu precioso Filho Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nossa vida, que nós Te buscamos aqui, que nós nos encontramos aqui, e nós dedicamos ao Teu nome de glória, esse culto que estamos fazendo para Ti. E nós somos carecedores, e por isso clamamos pela manifestação da Tua presença aqui, respondendo perguntas do coração, salvando pessoas, edificando e transformando vidas. Obrigado pela vida de cada servo, serva do Senhor, que veio aqui preparar o ambiente, preparar todas as coisas para servirmos, recebemos nossos irmãos.
Obrigado por cada pessoa que está aqui. Obrigado por cada pessoa que está conectada conosco neste momento. Nós te louvamos porque são vidas preciosas. Vidas pelas quais o Senhor deu a sua própria vida na cruz. E somos gratos por isso. Recebe, Senhor, é para ti, nos conduz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vamos louvar ao Senhor. Gripa. Ficar de pé então, gente. É uma alegria estar aqui com vocês, poder louvar o Senhor juntos. Hoje a gente pode bater palma, está liberado, fizemos os testes. Então vamos agradecer o nome do Senhor juntos.
Meu Deus, quão grande és tu, Senhor. Meu Deus, quão grande és tu, Senhor. Os céus te proclamam, dizendo a terra, grande és tu. Correspondemos ao teu amor. Os mares se erguem e caem ao teu mandar. Correspondemos ao teu amor. Meu Deus, quão grande és tu, Senhor. Meu Deus, quão grande és tu, Senhor. Os céus te proclamam, dizendo a terra, grande és tu. Correspondemos ao teu amor. Os mares se erguem e caem ao teu mandar. Correspondemos ao teu amor. Meu Deus, quão grande és tu, Senhor. Meu Deus, quão grande és tu, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia, aleluia, aleluia. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Meu Deus, quão grande és tu, Senhor. Meu Deus, quão grande és tu, Senhor. Meu Deus, quão grande és tu, Senhor. Nós queremos declarar, Jesus, que só Tu és grande, que ninguém se compara a Ti, que Tu é o principal nas nossas vidas e nós queremos que Tu reines sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora, durante a próxima canção, a gente também tem a oportunidade de louvar o Senhor, demonstrando a Ele nossa fidelidade, generosidade através dos dízimos e ofertas. Você que está presente aqui no prédio da Sinimbu, pode colocar ali o valor da sua oferta. Você pode também se dirigir lá no Espaço Crescer Mais e, mantendo o espaço de uma boa distância entre um e outro, também fazer sua oferta, seu dízimo através de cartão. Se você está em casa, queremos compartilhar com você também um meio para você exercer sua fidelidade e generosidade. Nós temos esta conta lá no Bradesco, agência 0269, dígito 0, conta corrente 158778-1, e no Santander também, agência 4522, a conta 1300-3374, dígito 0. Que o Senhor mova seu coração com alegria para participarmos juntos desse momento e que Ele multiplique
para o seu reino, multiplique em cada vida, em cada família. Vamos fazer isso nesse momento como igreja. Tu és bom, quando nada é bom em mim. Teu amor não se pode resistir. Tu és luz, quando chega a escuridão. És fiel, hoje tenho teu perdão. És a paz, quando há medo e confusão. És real, creio em meu coração. Meu prazer, a razão do meu cantar. Vivo estás, sobre a morte tens poder. Vou correndo para ti, teu rico e grande amor, és tudo para mim. Nada é igual a este amor, para sempre reinarás, Senhor. Tu és mais do que eu possa expressar. É Senhor, todo ser proclamará. Estás aqui, tua presença satisfaz. Tu és Deus, deixo tudo para trás. Vou correndo para ti, teu rico e grande amor, és tudo para mim. Nada é igual a este amor, para sempre reinarás, Senhor. Eu cantarei, não há igual, Jesus, eu cantarei, não há igual, Jesus, eu cantarei, não há igual, Jesus, eu cantarei, não há igual, Jesus. Vou correndo para ti, teu rico e grande amor é tudo para mim. Nada é igual a este amor, para sempre reinarás, Senhor. Última vez vou correndo para ti, teu rico e grande amor é tudo para mim. Nada é igual a este amor, para sempre reinará, Senhor. Queremos, Jesus, nos aproximar mais de Ti a cada dia, Pai. Nessa manhã juntos declaramos isso. Queremos correr para perto de Ti, Jesus. Queremos nos aproximar, reter tudo que é bom em Ti, Pai. Que Tu, Jesus, possa abrir nossos corações e que toda a palavra possa cair como em terra boa, Pai. Em nome de Jesus.
Quando você lê as epístolas que os apóstolos escreveram no Novo Testamento, em geral você vai encontrar lá no finalzinho delas alguns versículos que têm conselhos finais. Sobre isso que nós vamos falar hoje, conselhos finais. A maior parte das versões bíblicas, inclusive, traz esse título lá, conselhos finais. E às vezes a gente lê essas partes como se elas fossem menos importantes que os assuntos tratados em toda a carta. Mas às vezes é justamente nesse ponto que os apóstolos enfatizam questões fundamentais. E hoje então, nesse domingo, nós vamos começar a refletir em uma série de mensagens que olha para estes conselhos finais e procura resgatar eles, trazendo eles para o nosso contexto atual, para nossas vidas hoje. E nós vamos começar com os conselhos finais que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, na sua primeira epístola a Timóteo, primeira carta a Timóteo, e está lá registrado no capítulo 6, então você pode abrir sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, pode acompanhar aqui no telão também. E eu gostaria que nós, mais uma vez, orássemos. Senhor, estamos diante da Tua palavra maravilhosa. Que o Teu Santo Espírito agora nos ajude a entender, nos leve a compreender, nos ensine, nos mostre coisa que precisamos enxergar. Em nome de Jesus pedimos isso. Amém. Então olha só estes conselhos finais do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículos 20 e 21. E você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça esteja com vocês. Eu queria chamar a atenção para uma interjeição que nós encontramos nestas palavras de Paulo. E você, ó Timóteo. Nem todas as versões trazem essa interjeição, porque na tentativa de ser mais atual a linguagem, deixa de fora algumas expressões como essa. Mas lá no texto grego nós temos essa interjeição, esse ó. E esse ó, lá no texto grego, é a letra ômega, a última letra do alfabeto grego. E ela também pode ser usada, como é usada nesse contexto aqui, como o nosso ó. Quando que uma interjeição dessas normalmente é usada? É usado quando a gente quer mostrar a dramaticidade que as palavras que se seguem têm. Confere também uma certa solenidade, uma característica da seriedade e atenção que aquele assunto requer. Então começam, os conselhos finais com essa interjeição, tipo, olha só, Timóteo, caro Timóteo, ó Timóteo, presta atenção nisso. E o primeiro conselho final de Paulo a Timóteo aqui é guardar bem o que recebeu. Retomando ali as palavras no versículo 20, guarde o que lhe foi concedido. O que foi concedido a Timóteo? Foi concedido o Evangelho. E a vida de Cristo que o Evangelho traz, a boa notícia em Cristo, e o ministério que o compromisso com esse Evangelho de Cristo também traz. Mas por que essa recomendação de guardar? Por que eu tenho que guardar algo? Ou porque aquele algo é muito importante, ou porque eu preciso muito daquele algo, ou nesse caso, estas duas coisas. Você não guarda uma coisa, por exemplo, que não tenha valor para você. Mas quando aquilo de fato é importante, você faz questão de guardar. Quando a gente tem algo importante, se nós não tivermos intencionalidade e zelo com aquilo, nós vamos perder. E quando se trata do que nós recebemos da parte de Deus, o Evangelho, a vida de Cristo, o ministério que Ele nos confiou, se nós não guardarmos bem, nós perdemos o foco, nós perdemos o rumo.
Quando Jesus conta a parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13, ele falou que boa parte da semente caiu à beira do caminho. E aí os pássaros vieram e levaram embora. Jesus também explicou que isso acontece em relação ao evangelho com quem não compreende o evangelho. Você recebe o evangelho, mas você não compreende, você não aprofunda a compreensão, o entendimento no evangelho, e logo vem Satanás e dá um jeito de afastar isso da sua vida. Por isso não se trata apenas de saber que Jesus é o Filho de Deus, isso é fundamental quando se trata do Evangelho Salvador. Mas se você não compreende Jesus, se você não compreende o reflexo da vida de Cristo na sua vida, se você não compreende o caminho de Cristo, você está correndo um risco, porque você não vai conseguir guardar algo que você de fato não conseguiu compreender. Então aqui na Igreja Batista da Comunhão nós fazemos muita questão de termos como uma marca muito forte o ensino da palavra, mostrando que esta palavra se refere ao Senhor Jesus, procurando entender tudo a respeito do Senhor e todas as coisas que lhe são pertinentes. Nós temos durante a semana, nesse tempo de pandemia, um estudo bíblico nas quartas-feiras, às 18 horas. Se você pode, conecta lá. Se você não pode nesse horário, entra no nosso canal no YouTube ou na página do Facebook, procura os vídeos, porque estudarmos a palavra de Deus é uma maneira de nós então a compreendermos, para não corrermos o risco de não guardarmos ela. Na quinta-feira nós temos um curso de teologia que a gente abriu a inscrição, agora todas as vagas já foram lotadas. Mas a gente está sempre criando oportunidades. A própria reflexão aqui na palavra, que nós aqui na Sinimbu 472, que você na sua casa está tendo, essa reflexão na palavra, não assista como se fosse apenas uma palestra, uma exposição, mas como o compartilhar de uma palavra viva que nós precisamos compreender, porque se não a compreendemos, é como a semente que fica na beira do caminho, vem os pássaros e levam embora. Nós precisamos guardar o que nos foi confiado. Jesus também falou sobre a semente, parte da semente que cai no meio dos espinhos. Os espinhos crescem, sufocam a semente, e essa semente então não consegue ir para frente, não consegue germinar, não consegue frutificar, ela vai ser sufocada pelos espinhos. E Jesus também explica que as preocupações com as coisas do mundo, elas sufocam a semente do evangelho. Ou seja, onde está a sua mente? Onde está seu coração? Com o que você se preocupa? Isso mostra se de fato tem a ver com a centralidade do evangelho na sua vida, ou se com as coisas desse mundo. E se para você as coisas desse mundo são maiores, você não está guardando o que você recebeu, você não está guardando o que lhe foi confiado. E as preocupações desse mundo, as riquezas desse mundo e qualquer outra coisa que nós valorizamos mais do que a palavra, quando estas coisas são prioridades, então o evangelho vai ficando sufocado dentro de nós. Guarde o seu tesouro, ele é o mais precioso que existe. Quando o Espírito Santo trouxe a você um entendimento da sua situação, a sua necessidade de Cristo, levou você à compreensão de Cristo, quando você recebeu esta vida do Senhor, você ganhou o maior tesouro. Invista no cuidado desse tesouro, guarde este tesouro. Dê ao Senhor o primeiro lugar e mantenha o foco. E uma maneira de mantermos o foco, para não corrermos o risco de não guardarmos o tesouro, é evitar conversas inúteis e profanas. Evitando falatórios inúteis e profanos. Falatórios inúteis é uma tradução aqui do grego de uma palavra, que é a palavra quenofonia, que significa literalmente som vazio. Ou seja, não tem conteúdo. Ou que o conteúdo é a mesma coisa que nada. Um dos meus grandes desafios pessoais foi e tem sido não dar opinião sobre todas as coisas.
Porque eu preciso reconhecer que eu não sou autoridade sobre todos os assuntos, e eu não conheço todos os pontos de vista que poderiam fazer com que eu enxergasse diferente em determinada questão, mas principalmente porque nós vivemos em uma época em que qualquer opinião pode virar uma briga virtual generalizada. Mas a dor no coração, a mágoa, a ansiedade que isso gera não é virtual, é no corpo. Como as pessoas hoje sofrem porque falam sobre coisas que, na verdade, não que os assuntos não sejam importantes, não vão mudar o mundo porque deu a sua opinião. Pelo contrário, mudou o mundo para um lugar pior, porque agora acendeu ou colocou gasolina num tema que vai, da pior maneira possível, mexer com a sociedade. Como se perde tempo e foco com coisas que, se nós fôssemos avaliar bem, são inúteis e profanas. Horas e horas, né? Sem falar nisso, do estresse emocional, da energia emocional gasta para defender ou então combater um ponto de vista. Se isso ainda ao menos estivesse mudando a sociedade para melhor, né? Quando a internet surgiu, quando as redes sociais surgiram, nós tivemos uma grande oportunidade de passarmos para um ponto social de construtividade. Deixa eu ouvir tua opinião, deixa eu dar a minha, e vamos ver como a gente constrói as coisas melhores. Mas o que se transformou a internet é um campo de batalha. E nesse campo de batalha tem coisas que eu preciso defender, tem coisas que eu preciso atacar, e a gente só está gastando energia, a gente só está ferindo e afastando pessoas. Então eu decidi que eu não vou investir meu tempo, já é uma decisão de tempos atrás, tentando convencer as pessoas de coisas as quais elas já têm as suas próprias certezas. Então veja, não é que tem assuntos que não são importantes, mas eu penso assim, se eu me manifestar sobre esse assunto aqui, que tem uma certa importância, tem uma certa relevância, quem concorda comigo vai continuar concordando, e quem discorda comigo vai, de alguma maneira, quem discorda de mim, vai se sentir ofendido, atacado, porque acha que aquilo é uma indireta, vai gastar uma energia para tentar rebater aquilo lá, e no final das contas, não vai ser construtivo. Então eu não uso as minhas redes sociais, eu não uso a minha posição pastoral para falar sobre coisas que as pessoas não querem, de fato, saber, se forem diferentes da sua opinião. Mas aí alguém pode pensar assim, tá, mas e o evangelho? Tem gente que não quer ouvir o evangelho, então tu tem que parar de falar do evangelho. Não, eu não paro de falar do evangelho, porque diferente da minha opinião política, da minha opinião sobre economia, da minha opinião sobre qualquer outra coisa, quando eu compartilho o evangelho, há poder do Espírito. O Senhor Jesus Cristo disse que nós receberíamos e já recebemos o poder do alto, que é o Espírito Santo, para sermos testemunhas dele onde estivermos e por onde formos. Então toda vez que você usa uma rede social, toda vez que você conversa com a pessoa, toda vez que você liga para alguém e você compartilha Jesus, há poder do Espírito, há ação do Espírito Santo. Então isso não é profano, isso não é inútil, isso é revestido do alto. Mas como é triste ver um exército de cristãos que agora poderiam estar muito bem vivendo a missão para a qual nós fomos alistados, mas como é triste ver esse exército de cristãos defendendo ou atacando pessoas, defendendo ou atacando governos humanos, envolvidos em tantos assuntos sobre os quais nem são especialistas. A gente ouve os especialistas e se acha tão especialista quanto para jogar qualquer comentário lá, né? Então, se nem os especialistas hoje são respeitados em sua voz, né? As pessoas que estudaram sobre determinados assuntos, investigaram, pesquisaram, quanto mais os milhares, para não dizer milhões de cristãos que agora se consideram especialistas em tudo que é assunto e assim investem horas e horas e horas em coisas que, como eu estou dizendo, lá no final das contas, não vai mudar para melhor a vida de ninguém. Por isso é inútil. Mantenha o foco no que você recebeu.
Mantenha o foco na sua missão. Nesse período agora, jogue o foco em Jesus. Levante a esperança das pessoas para o Salvador. Guarda o que lhe foi confiado. O que foi confiado a você é relevante para a sua vida e precisa chegar na vida de outras pessoas. Você tem uma missão. Profano é tudo aquilo que é humano em detrimento ao que é sagrado. Nós fomos tirados deste mundo profano, levados para o mundo de santidade. E enquanto estamos fisicamente nesse mundo profano, nós somos embaixadores do santo. Então, os assuntos que devem movimentar a nossa agenda, a nossa ação nesse mundo, nós os exercemos como embaixadores. Nós não investimos no profano, nós representamos, estamos envolvidos no sagrado. E eu não quero trazer aquela visão dicotômica, né? Então isso que eu faço é santo, isso aqui que eu faço é profano, ser um pastor na igreja é santo, trabalhar no mercado lá fora é profano. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de quando nós investimos o tempo precioso da nossa vida em assuntos que na verdade são tão humanos, estão tão destinados a acabar quando o mundo acabar, sendo que nós temos um outro assunto para levar para as pessoas. E muitas vezes, a perda do foco não está só no vislumbre com as coisas do mundo, ou com o assunto das coisas lá fora. Às vezes, a perda do foco é dentro dos círculos da igreja. Por isso também é importante evitar os debates teológicos nos quais Cristo não é o centro. E as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento. Nas devidas proporções e no devido contexto. Aqui está se tratando de uma discussão teológica que a igreja primitiva enfrentava. Não é de hoje que existem correntes teológicas dentro do cristianismo. No tempo dos apóstolos haviam várias correntes, e uma delas era o gnosticismo. Várias vezes a gente traz isso no púlpito da comunhão, porque a gente está lendo o Novo Testamento, e boa parte do Novo Testamento confronta o gnosticismo. O gnosticismo ensinava que a fé até é uma virtude, mas ela não é suficiente para elevar o humano ao divino. Os gnósticos acreditavam que somente um seleto grupo de pessoas, através de um conhecimento secreto sobre mistérios, conseguia chegar lá. Então, o que a gente faz quando alguém traz esta heresia, ou uma heresia como essa? Olha só, Paulo não diz para Timóteo ir lá combater. O que Paulo está dizendo? Evita discutir com eles. Não tenta perder tempo com essas discussões. Permanece focado, guarda a essência. Porque quando você guarda o Evangelho, quando você procura viver a pureza do Evangelho, e investe seu tempo nisso, você está bem nutrido daquilo que você precisa como verdade espiritual. Agora, se você tenta ser um especialista em todos os assuntos que existem aí, você vai ter que despender tempo e talvez recursos, porque você vai ter que adquirir materiais. Mas o tempo é hoje a maior moeda. Então, quando você não guarda bem o que lhe foi confiado e começa a debater coisas menores, você está fazendo uma má administração do precioso tempo que o Senhor nos concede. Ainda existem correntes de pensamento vestidas de boa teologia no meio da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se a igreja de Jesus pôde viver por 1500 anos sem determinadas correntes, pode ter certeza que essas correntes não eram necessárias. Porque a verdade das Escrituras sempre esteve lá.
Não só na Reforma Protestante, mas a cada dia, a cada semana, eu e você precisamos voltar às Escrituras. A cada momento, a cada mês, nós precisamos voltar para a centralidade de Cristo, para o entendimento da vida pela graça, da salvação que é pela fé. A cada minuto nós precisamos lembrar que toda a glória deve ser dada somente a Deus. Isso desde o primeiro minuto do cristianismo, enquanto vida de Cristo repartida, até hoje. Mas como as pessoas investem tempo em coisas que sempre estiveram nas Escrituras e parece que são uma novidade que a gente tem que descobrir e agora vivemos a partir delas. Tem coisas que elas não são necessariamente uma heresia, mas toda vez que requer mais atenção para elas do que para a centralidade de Cristo, eu considero o que Paulo considerava aqui como falso conhecimento. O falso conhecimento pode ser uma heresia, como era aqui no caso dos gnósticos, mas pode ser todo aquele conhecimento que de alguma maneira se relaciona com a igreja de Jesus, mas não é a essência da igreja de Jesus. E é muito fácil até desmascarar estas correntes com cara de boa teologia, porque elas requerem que você se posicione em relação a elas, elas querem definir sua identidade. Por exemplo, não basta ser um discípulo de Jesus. Em determinados meios você tem que se definir como um calvinista ou como um arminiano, por exemplo. Você tem que ter uma posição sobre se você é pós-milenista, sobre se você é amilenista ou sobre se você é pré-milenista. E sim, não basta, se você se define como pré-milenista, ser só pré-milenista. Você tem que definir também se você é um pré-milenista pós-tribulacionista, pré-tribulacionista ou meso-tribulacionista. Eu nem vou entrar nos detalhes do que cada uma destas coisas significa, mas eu só estou referindo porque existe uma determinada pressão para que as pessoas tomem decisão de por que ser isso, de por que não ser aquilo. Mas se a gente fosse calcular as horas que os crentes investem para definir e depois defender suas posições, eu acho que a gente chega num banco de horas de inutilidade em relação à missão, em relação à vida cristã, que é gigantesco. Sabe por quê? Porque estas coisas não mudam em nada os seus compromissos como discípulo. Olha só, vou dar um exemplo. Você tem que vigiar e orar. Se você crê que Jesus Cristo vai voltar fisicamente para essa terra, e que a igreja vai reinar com Jesus fisicamente nessa terra por 1000 anos, ou se você crê que vão passar 1000 anos e que todas as coisas vão melhorar, vai ficar tudo muito bom, e aí depois desses 1000 anos, Jesus volta, muda o fato de que você tem que orar e vigiar? Sim ou não? Se você acha que Jesus vai arrebatar a igreja antes da tribulação, durante a tribulação ou depois da tribulação, isso muda o fato de que Jesus vai vir como vem um ladrão sem aviso? Não que Jesus seja um ladrão, mas ele ilustrou a vinda dele, né? Tipo assim, não tem como se preparar para o momento que eu venho, tem como se preparar para a vida. Então, olha só, imagina se as mesmas pessoas que investem tanto tempo falando sobre perda de salvação, sim ou não, sobre predestinação, se elas investissem em falar sobre a importância da oração e se elas mesmas orassem o tempo que leem sobre calvinismo. Se elas lessem as Escrituras, o tempo que elas se dedicam a defender posições arminianas, por exemplo. Entende o que eu quero dizer? Só que essas coisas, elas parecem riquezas, essas coisas parecem grandiosas. E como cita a palavra de Deus, como refere Jesus, como fala de evangelho, tem essa cara e a gente se joga de cara. Coisas que não mudam o fato de que nós temos que permanecer em Jesus conforme Ele nos convida em João 15. Não afeta o nosso compromisso de fazermos discípulos, batizarmos as pessoas, ensinarmos as pessoas a obedecerem o que Jesus ordenou.
Não muda o que é o exemplo de vida cristã que Jesus traz no Sermão do Monte. Não muda nada. Não muda absolutamente nada. Aqui na comunhão, na escola bíblica, nós temos, como eu já referi, o curso de teologia. E nós estudamos no curso de teologia todos os assuntos da teologia sistemática. Então não se trata de nós não olharmos para isso, não sabermos o que isso significa, não sabemos quais são essas propostas, mas de nós sabermos o lugar disso. De nós sabermos qual é a essência do evangelho que nós guardamos. Então hoje, mais de 2000 anos depois do apóstolo dizer, olha, não perde tempo com o que se tem como falso conhecimento aí, porque essa visão do gnosticismo, ela fazia muito sentido como algo teológico. Ele dizia o seguinte, vem cá, Deus não é espírito? É. Outra coisa, a matéria não foi afetada pelo pecado? Foi. Então Deus, que é espírito puro, não pode se tornar matéria que é ruim e afetada pelo pecado. Logo, Jesus, que existiu, não pode ser Deus. Ele pode ser alguém que Deus usou, mas Deus não se encarnou. Isso não faz certo sentido, filosófico pelo menos? E é por isso que seduziu tanta gente no meio da igreja. Hoje o gnosticismo não é um apelo dentro da igreja, mas calvinismo, arminianismo são apelos dentro da igreja. No momento eu estou tendo a oportunidade de fazer um mestrado, e nesse mestrado aqui, uma das leituras obrigatórias é um livro chamado Calvinismo, Hipercalvinismo e Arminianismo. E o autor do livro, ele diz que calvinismo é sinônimo de cristianismo. Eu parei de ler, eu tenho que ler o livro até sábado, onde vai ter o módulo. Mas quando eu li isso, eu achei uma afronta tão grande ao que é o cristianismo. Porque como que você pode dizer que uma coisa é igual a algo que surgiu 1500 anos antes? Você entende? Então, quando há esse tipo de reivindicação, para mim, isso equivale a um falso conhecimento. Porque está fazendo um monte de gente acreditar que você é um cristão à medida que você é um calvinista. Mas eu não estou defendendo o arminianismo, porque eu acho que existe tanta falha, tanta resposta que o calvinismo não dá, tanta resposta que o arminianismo não dá, que eu simplesmente decidi que eu não vou perder meu tempo definindo sobre coisas que estão muito claramente definidas na Bíblia. Eu não vou pautar minha vida pelo que fulano ou beltrano foi lá e pincelou, sistematizou e disse que é isso. Então, existe um risco muito grande quando nós seguimos formulações de dogmas e doutrinas que são seletivas, que são particulares da Bíblia, e deixarmos o nosso verdadeiro tesouro. Porque olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 21, pois alguns, professando, se desviaram da fé. Entende o risco disso, igreja? Você que está em casa entende o risco disso. Você investindo tempo em vídeos do YouTube, em pessoas que você selecionou para seguir, em livros que você decidiu ler, e aí você vai num caminho, você vai numa direção em que pode esfriar a sua fé, pode afastar você da fé, pode ofuscar a sua fé. Tem muito cristão, tem muito batista, tem muito calvinista, tem muito arminiano, tem muito pentecostal, tem muito denominacional livre. Tem muita gente que vive num universo religioso, ou num universo teológico, mas que não vivem exclusiva e genuinamente na fé em Jesus, sabendo que Jesus é suficiente. São pessoas que falam coisas de crente, são pessoas que fazem coisas de crentes, mas que lá no final vão ouvir do Senhor, eu não conheço vocês. Porque se você olhar lá o resumo, eles falavam e faziam coisas de crente. Então cuidado, porque talvez alguém faça coisas de crente, fale coisas de crente, leia sobre coisas de crente, e lá no final vai ouvir, eu não conheço você. Desculpa, não vai dar para entrar, eu não conheço você, se afaste. Eu não vim aqui para dizer para você, não tome posição em relação a outras coisas, porque eu não quero que você tome posição. Eu estou dizendo o seguinte, cuidado com as coisas que você defende. Porque se elas não são as coisas que lhes foram confiadas pelo Espírito Santo, quando você creu, Efésios 1,13 vai dizer que
quando nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho que nos salvou, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Esse tesouro que você recebe aí, se você não guardar, se você não tiver zelo, essas outras coisas podem tirar o seu foco. E aí, o passarinho, aí os espinhos, a ação de Satanás afetam a sua vida, afetam a sua espiritualidade e no final das contas podem levar você a pensar que você está no caminho e você não está. Então guarde o seu tesouro, viva essa riqueza. Como? Pela graça. Tudo é pela graça. Quando o apóstolo Paulo está terminando as suas epístolas e começando, ele fala sobre graça, mas não é oi, tudo bem, oi, tchau. É porque, de fato, tudo que ele vai começar a escrever a partir dali depende da graça, e tudo que ele escreveu antes depende da graça. E ele quer que seus leitores, seus receptores originais daquela carta e toda a igreja na história saiba, lembre que tudo é graça. A graça esteja com vocês. É o final do texto. Essa maneira de finalizar a carta é uma lembrança de Paulo a Timóteo, que o que Timóteo recebeu é um presente de Deus. Isso significa que recebeu por bondade de Deus, mas também significa que se recebeu de Deus, é importante. Quando você conheceu Jesus, eu acho que não foi num curso. Até pode ser, porque o Evangelho salva em todos os lugares, em todos os tempos. Mas eu acho que você não precisou assistir vídeos de YouTube para ser salvo. Até pode ter sido, mas em geral não é assim. Como eu já falei no domingo passado, 80% em geral das conversões são por relacionamento com amigos ou familiares. Você recebeu de graça algo que o Espírito Santo trouxe para você. Então não confunda as coisas que pela graça você recebe do Senhor com coisas que você na sua própria força busca. E não iguale estas coisas ao presente que lhe foi confiado. Não desmereça o que só a graça pode fazer. Não pense que esses conselhos também eram só para Timóteo. Porque Paulo sinaliza que esse é um desejo para vocês, né? Através da pessoa de Timóteo, que é o líder daquela igreja local, esta mensagem é para todos. A graça esteja com vocês. Nesse contexto histórico aqui, é totalmente provável que Timóteo seja o pastor da igreja em Éfeso. Então, estes conselhos finais aqui são para que a igreja de Éfeso viva isso, mas para que agora, como escritura sagrada, eu e você, em 2020, no meio dessa pandemia toda, e mesmo depois, quando e se ela passar, ouçamos e vivamos. Então eu quero compartilhar agora todos esses conselhos, mas na paráfrase bíblica chamada A Mensagem. Olha só que interessante. Quanto a você, meu prezado Timóteo, guarde o tesouro que recebeu. Guarde-o com sua vida. Evite a religião de aparências e a confusão praticada pelos que se denominam sábios. Pessoas enredadas em muita conversa podem perder a essência da fé. Que a graça transbordante guarde você. Amém? Senhor, obrigado pelo Evangelho. Obrigado porque Tu vives em nós agora. E obrigado porque nós estamos bem certos que o Senhor é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Não queremos nós, por nossa imprudência, por nossa falta de zelo, por nossa falta de interesse, perdemos qualquer uma das manifestações de tudo que o Senhor nos concedeu. Não queremos perder absolutamente nada. Então restaure em nós aquilo que já foi perdido. Restaure em nós aquilo que precisa ser restaurado. E tira de nós o poder da carne que faz com que a gente perca tanto tempo com coisas menores. Com coisas que no final das contas são inúteis, são profanas. E mesmo aquelas coisas que têm cara de importante,
Senhor, que o Teu Santo Espírito nos dê um discernimento tal, ao sabermos que são caminhos tortuosos, são caminhos irrelevantes, são caminhos de perda de tempo. E levanta a Tua igreja em meio a tudo isso que está acontecendo, para com este tesouro repartirmos, compartilharmos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos nos colocar em pé. Você que está em casa conosco também, vamos cantar agora juntos ao nosso Senhor. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Esse é o nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Pode se assentar. Nós temos um canal no YouTube também com ministração para crianças. Então procura na nossa página no Facebook, na Igreja Batista da Comunhão. Daqui a pouco mais a gente vai compartilhar ali o link para a nossa página, para o nosso canal no YouTube. Então se você é pai, mãe, tem crianças com você,
adquira o hábito de entrar lá no canal do YouTube para essas crianças. Então, a Carol, a equipe tem preparado algo com muito amor, envolvendo coisas artísticas, para que de fato as crianças tenham um tempo relevante, especial, mas com uma mensagem sobre Jesus muito importante. Às 17 horas tem a live para surdos, e uma coisa que a gente pediu e a Arlise está fazendo, ela está falando também, né? Então ela não só faz o sinal, por exemplo, ela fala Jesus, ela vai fazendo o sinal e vai falando, e é um jeito da gente aprender um pouco mais. E quem sabe no final dessa pandemia, quando a gente voltar com toda a celebração e os surdos voltarem aqui, a gente sabe pelo menos alguns sinais para demonstrar nosso amor a eles, né? E durante a semana, então, quarta-feira às 18 horas, se você pode, vai na live. Se você não pode, vai depois, procura no canal do YouTube. Ok? Não se esqueça que você tem uma missão. E que essa missão é amar. Ame as pessoas. Manifeste sua opinião, mas amando pessoas. Ouça as outras pessoas, mas amando elas. Ok? Então, vamos encerrar essa nossa celebração com mais uma oração. Eu já quero dizer que eu desejo para você que está em casa, você que está aqui, uma semana muito abençoada, seguindo os bons conselhos da palavra. E eu só quero fazer um pedido a você que se inscreve para a celebração. Você precisa vir ou precisa tirar o seu nome da lista, porque senão nós temos alguns lugares que não estão ocupados por algumas pessoas que não tiraram o seu nome da lista, e como ela estava lotada, mas se você tira o seu nome da lista, se tem pessoas na lista de espera, essa pessoa é avisada para vir. Então, imprevistos acontecem, então fique tranquilo em relação a isso, tá bom? A gente quer que você consiga viver a sua vida, né? Não é porque está no nome de uma lista agora que tem que vir, se não pode. Mas só faça isso, né? No mesmo lugar que você se inscreve, você se desinscreve, e aí você dá lugar para outra pessoa. Tá bom? Pai, obrigado por esse tempo juntos, que a Tua palavra continue ecoando, nos movendo, falando aos corações. Nos leva a repartir isso, Senhor. Abre os nossos olhos para as oportunidades que surjam diante de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bênçãos.